Estimado irmão e irmã, hoje é o 5º domingo na Quaresma e acolho você para esta meditação nesta manhã com as palavras bíblicas previstas para este domingo, do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Jesus Cristo diz: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente." Que possamos, nesta manhã, mais uma vez, deixar que Deus nos sirva com a sua palavra. Queremos agora cantar juntos a música 110 do nosso inário Bem de Manhã. Estamos unidos na mesma fé, em nome do Trino Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que acompanha o seu povo de geração em geração, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o caminho da verdade e da vida, e em nome do Espírito Santo, o nosso vivificador. Amém. Convido para um momento de oração. Amado Deus, graças te rendemos por podermos te louvar e te agradecer por mais um dia de vida, mais um dia na tua presença. Pedimos perdão quando, em meio ao caos,
nos desviamos o olhar de Ti, do nosso próximo. Pedimos perdão por nos desviarmos do Teu caminho. Como Teus filhos e filhas, pedimos, ajuda-nos a contemplar as Tuas obras, ajuda-nos a reconhecer que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso auxílio em tempos de tribulação. Envia sobre nós o Teu Santo Espírito para que, no ouvir da Tua palavra, possamos ouvir a Tua voz. É o que oramos por Jesus Cristo, Teu Filho amado, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Cantemos Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Ouçamos agora a palavra de Deus conforme o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aqui a palavra de Deus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo neste momento. Amém. Estimado irmão e irmã em Cristo, a mensagem que trago para você nesta manhã é um resumo de uma mensagem do pastor Dr. Roger Marcel Vanck, reitor da Faculdade Luterana de Teologia, a FLT. O Salmo 46 serviu como base para Martim Lutero, para ele escrever a música Deus é Castelo Forte e Bom, tão conhecida em nossa igreja.
O contexto do livro dos Salmos nem sempre é fácil de ser encontrado. Não sabemos muito bem em qual contexto esses hinos, essas orações foram escritas. Na tradição judaica, os salmos falam da experiência do salmista com Deus diante das suas situações do sofrimento, situações de dificuldades, dos problemas, mas também diante dos motivos de gratidão. O livro dos Salmos é um livro de oração. Por isso convido também a você que assiste neste momento esta mensagem a ler o livro dos Salmos. Neste tempo da Quaresma, neste tempo de isolamento social em que nós estamos em casa, é uma grande oportunidade que temos de orarmos e meditarmos sobre a palavra de Deus. Já o Salmo 46 reflete uma história turbulenta e complicada que o povo de Israel passou. Por outro lado, o Salmo também fala de uma história de confiança. A maioria dos pesquisadores considera que o livro dos Salmos foi escrito no ano 700 a.C., depois da vitória que Deus concedeu aos habitantes de Jerusalém contra os assírios. Essa história pode ser lida no livro de 2 Reis, capítulo 18 e 19. É uma história que nós podemos ver o sofrimento do povo, mas também o livramento que Deus concede. Por isso, leia aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 18 e capítulo 19. Mas o que os assírios estavam fazendo, querendo fazer? Os assírios eram um povo muito violento na antiguidade. Já tinham invadido outros povos e haviam destruído tudo. Agora estavam indo em direção a Jerusalém. Muitas pessoas perderam a vida, outras perderam tudo o que tinham: casa, família, terras, bens. O rei dos assírios, Senaqueribe, queria provar que era um grande rei e por isso queria a qualquer custo acabar com Jerusalém. Foi no reinado do rei Ezequias que os assírios atacaram Jerusalém e tentaram ganhar a cidade à força, mas não conseguiram. Assim, usaram outra estratégia contra Jerusalém. Sitiaram a cidade por 3 anos. Vários soldados assírios ficaram em volta da cidade de Jerusalém, impedindo que qualquer pessoa entrasse ou saísse de Jerusalém. Os moradores de Jerusalém estavam presos na cidade, não podiam sair nem entrar. Jerusalém não ficou 15 dias em quarentena, mas sim 3 anos. Com certeza, o medo da morte, a incerteza do futuro, estava presente na vida daquelas pessoas. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, Deus, em sua infinita misericórdia, livrou o povo do medo da morte e daquela quarentena. O texto nos fala que em uma noite o anjo do Senhor veio e matou 185.000 soldados assírios. Esta experiência foi tão impactante na vida de Jerusalém que eles começaram a compor salmos, hinos e orações que agradeciam, louvavam e exaltavam a presença de Deus. E nós conhecemos alguns dos salmos. Por exemplo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Salmo 125. Também é o caso do Salmo 46. Esse salmo louva a Deus por ser refúgio, fortaleza, abrigo presente nas tribulações. Foi esta a intenção na fala do salmista: louvar a presença de Deus em tempos difíceis e de tribulação. Assim, o Salmo 46 é a confissão de fé de alguém que pode sentir a presença de Deus em dias difíceis e de desespero, tempos de angústia. O que o Salmo fala sobre Deus?
Quando lemos o Salmo 46, versículo 1, encontramos 3 afirmações sobre Deus. Primeiro, Ele é o nosso refúgio. Poderíamos aqui substituir a palavra refúgio por abrigo, trincheira, no qual pessoas se escondem em dias de guerra. É uma palavra que nos fala de algo do qual podemos nos esconder, que permite que nós estejamos abrigados em segurança. Assim, Deus é o nosso refúgio. Também Deus é a nossa fortaleza. Jerusalém ficou sitiada, cercada por 3 anos, por causa dos muros que protegia a cidade e também guardava Jerusalém. Os muros eram construídos para garantir a segurança das pessoas. E Deus é entendido como essa segurança, esse muro que protege as pessoas. Deus é fortaleza. Deus também é socorro, o auxílio, a ajuda que vem na hora certa. Deus é socorro bem presente nas tribulações. É uma confissão do Salmo que diz que Deus é refúgio, fortaleza e socorro na sua vida nos dias de incerteza, nos dias de tribulação. E o Salmo continua dizendo: ainda que a terra transtorne e os montes se abalem e as águas tumultuem, não temeremos. Versículos 2 e 3 do Salmo 46. Aqui ocorre o caos da natureza, um modo de falar do que ocorre de fato nas catástrofes da natureza, como a estiagem, por exemplo, mas também no sentido figurado, quando a nossa vida parece um caos. Caos, caótico, e são as palavras do momento. Com a ameaça do Covid-19 ou coronavírus, parece que tudo virou um caos e pode realmente virar um caos. Nós temos notícias de outros países onde situações caóticas estão acontecendo, onde tudo está fechado, pessoas isoladas, muitas pessoas morrendo, hospitais hiperlotados e outras notícias mais. E nesse sentido, o salmista nos diz: não temeremos, ainda que. O ainda que é uma expressão de total confiança. Também o salmista poderia ter se desesperado com tudo o que acontecia ao seu redor, mas ele está convicto que se Deus é o seu refúgio, sua fortaleza e o seu socorro, ele pode olhar numa outra perspectiva. E que perspectiva é essa? Na perspectiva do reino de Deus, da cidade de Deus. Versículo 4 do Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Podemos aqui também lembrar do Salmo 23, que nós lembramos no último domingo. Deus é o nosso bom pastor e nos faz repousar em pastos verdejantes. Leva-nos para junto das águas de descanso. Irmãos e irmãs, Deus quer nos fazer olhar para outra direção. Que mesmo diante de tudo o que acontece, que possamos olhar para Deus. Ele continua lá sendo o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro. Ainda que a situação esteja caótica, nós não queremos olhar para o caos ou simplesmente focar a nossa atenção somente no coronavírus, mas sim somos chamados a olhar para Deus. Como lemos no Salmo 121, eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Mas o que o texto tem a nos falar para nós hoje? De forma bem simples, o salmista escreve: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não
temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Esta é a palavra de Deus para você hoje e para os próximos dias. Não temeremos, pois Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa ajuda. Que essa possa ser também a nossa confissão de fé. Eu não terei medo. Quem sabe você repete aí comigo, aí na sua casa, eu não terei medo. Mais uma vez, eu não terei medo. Podemos e devemos ter essa confiança presente todos os dias de nossa vida, não somente diante do coronavírus. O versículo 2 do Salmo 46 nos diz, tem uma conclusão e nos convida a confessar essa conclusão. Mas no versículo 8 ele faz um convite muito especial também. Vinde contemplai as obras do Senhor. Mas contemplar o que em meio a esse caos? A obra, o poder de Deus de colocar o caos em seu devido lugar. As obras que Ele coloca sobre o seu controle. É maravilhoso perceber que Deus, desde o dia da criação, tem tudo sobre o seu controle. Coloca tudo em seu devido lugar em meio ao caos. Deus está bem presente na tribulação e Ele tem uma direção para nós. Ele não nos deixa sem orientação. E vamos olhar também neste período da Quaresma a ordem que Deus colocou na cruz do Calvário. Lá é a maior obra que Deus fez por nós. Tire um tempo agora, não porque é Quaresma ou por causa da quarentena, para ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia a obra de Jesus Cristo por você. Leia o que Deus fez por você e por mim. E o próprio Jesus também diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ainda uma última palavra a nós, versículo 10 do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muito já se ouviu sobre ficar em casa nestes últimos dias. E nesse trecho, Deus mais uma vez nos pede para que nos aquietemos, para que não fiquemos tribulados, aflitos, ansiosos. E aquietar significa entregar tudo a mim, entregar tudo a Deus. Salmo 37 nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Esse é o nosso Deus, como descreve o Salmo 27, versículo 5. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Irmão e irmã, não tenhamos medo, aquietemos, pois Deus está conosco. Ele é o nosso socorro em meio à tribulação. Ele é nossa fortaleza e o nosso refúgio todos os dias de nossa vida. Que esta palavra encontre solo fértil em sua vida. Amém. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O rei infernal da
as trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não tem vigor. Triunfará na sem medo estamos, pois não tem poder de superar. pois o rei do mal não dominará, já condenado está por uma só palavra. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade, as armas o Senhor nos dá. Espírito, verdade, que a morte eu sofrer, e tudo se vai. Seu reino é nossa herança. 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 A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Convido você neste momento para a oração de intercessão, a oração geral da Igreja. Oremos. Amado Deus, graça te rendemos, pois diante do caos que por vezes se torna presente em nossa vida, Tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio bem presente. Amado Pai, ajuda-nos a contemplar a Tua obra, tudo aquilo que já fizeste por nós, aos nossos antepassados. Graças, ó Deus, pela proteção e guarida em tempos de aflição. Não temos palavras para expressar a nossa gratidão por Ti. Amado Pai, muitos de nossos irmãos e irmãs sofrem, por estes nós oramos, por todas as vítimas do coronavírus,
pelas famílias enlutadas, pelos doentes, pelos profissionais da saúde e por todos os profissionais das áreas essenciais. Dá-lhes o teu auxílio, dá-lhes a certeza que tu és um Deus presente na tribulação. Oramos por todos os cristãos para que possam aquietar e orar. Que este período da Quaresma possa ser dedicado ao estudo da Tua Palavra. Ajude-nos, ó Deus. Amado Pai, não esquecemos também por todos os que sofrem com a estiagem. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e se assim for da Tua vontade, envia a água tão necessária em nossa vida. Amado Pai, muito temos a pedir e mais ainda a agradecer. Tudo que não expressamos em palavras, incluímos na oração que Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos agora o espaço para os avisos, aqui na nossa mensagem hoje, na nossa reflexão. Segundo a recomendação da nossa igreja, a ISLB, todas as atividades das paróquias continuam canceladas, continuam suspensas. A mesma orientação vem do Ministério da Saúde e também dos órgãos internacionais. Por isso, vamos ficar em casa para que possamos nos encontrar novamente vivos. Neste período, você também pode novamente acessar o site da ISLB, luteranos.com.br, também buscar ali mensagens e reflexões para o seu dia. Também temos um grupo no WhatsApp, no qual enviamos as mensagens do programa Mensagem do Dia, então você também pode participar deste grupo, 997-85824951, 997-858249. Também acessar o site lutermix.com.br, lutermix.com.br, para ouvir músicas luteranas 24 horas por dia. Assim chegamos ao final desta nossa mensagem, deste quinto domingo na Quaresma. Que a bênção do Trino Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo esteja contigo neste dia, hoje e sempre. Agradeço pela sua companhia neste momento de reflexão. Desejo a você um abençoado dia e que confiemos no cuidado de Deus, pois Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro em tempos de tribulação. Um abençoado dia.